Aí nesse ponto eu falei, gente, eu preciso voltar a comer doce. Só que depois desse dia eu comecei a ter vontade de doce no outro dia seguinte. Daí o que eu pensei? Comi carboidrato e agora, por isso que eu tô com vontade de doce. Agora eu tenho que esperar mais uns dias até passar essa vontade. Eu fiquei com medo de voltar a comer fruta, fiquei com medo de voltar a comer banana e tudo mais. Aí eu falei, quer saber, isso é doideira. Eu já emagreci o tanto que eu queria, já alcancei meu resultado, deu pra mim, deu, eu posso simplesmente voltar a comer. E aí eu comecei a reintroduzir devagar, gente. E aí acompanhando, né, toda a introdução lenta. Comecei pela banana, tá? Que era o que eu mais queria comer. Então comecei pela banana. Naturalmente o sabor doce desperta na gente, né? A doçura desperta na gente aquela necessidade. E que banana doce, credo, ela chegava a ser enjoativa. Chegava a ser enjoativa. Eu tive que comer ela até metade e falei, não aguento mais, tá muito doce. Peguei e dei pro meu pai. O que aconteceu comigo? Vocês sabem o que aconteceu comigo, né? Eu já não estava tão adaptada ao sabor doce, ao paladar doce. Então qualquer coisa mais adocicada era muito doce para mim. O próprio morango era muito doce para mim. Então, pensa, aquela receita de bolinho de caneca, depois que eu voltei a comer as coisas mais adocicadas, assim, aquilo lá pra mim faltava açúcar, aliás, né? Mas é aquela coisa, eu tava realmente sem nenhum tipo de paladar doce, naturalmente os meus receptores estavam mais sensíveis. E aí aquela banana ficou muito doce. E aos poucos eu fui reintroduzindo. Um cuidado que eu tive muito importante nessa época, porque eu já tinha emagrecido tudo o que eu precisava, foi quando eu comecei a reintroduzir a banana, quando eu comecei a reintroduzir tudo, e gente, eu era realmente, eu tava bem xiita nessa época. Xiita é quando a pessoa não sai nunca da dieta. Eu passei 1 ano e meio assim, tá? Minto porque ali, ó, nos 6 meses que eu tinha completado, eu fiz uma exceção à regra e eu passei muito mal. Tive uma baita de uma enxaqueca. Depois eu voltei, só voltei. Pronto. Deu, nunca mais. Mas assim, ao longo desse 1 ano e meio, o que eu fiz foi, então, tendo tido praticado isso, tendo testado tal, feito o congresso, comecei a aplicar em consultório também, né? Logo, mas já tinha começado antes. E aí eu vi o negócio engrenar. E entre esse meio tempo todo eu tinha parado de atender, depois eu voltei a atender, enfim. E aí o negócio começou a engrenar mesmo, por quê? Porque eu via que eu realmente estava fazendo diferença na vida das pessoas. Antes eu fechei o consultório porque eu não trazia resultado para a vida delas. Então isso me tornava infeliz, entende? Porque eu sabia que eu não estava conseguindo realmente ajudá-las. Vocês me entendem? Eu estava ajudando aqueles que já tinham uma alimentação ruim, coisa assim. Mas ainda assim eram poucos os que vinham para uma nutricionista preocupados com isso, querendo mudar todos os seus hábitos, né? Meta low carb e a Nutella, Julia, ainda achou tão gostoso? Boa pergunta, Meta low carb, eu tinha me esquecido desse detalhe. Quando eu mudei os hábitos, Nutella era tipo o doce mais gostoso da minha vida. Eu amava de paixão, amava mesmo. Eu pensei, será que eu consigo ficar sem comer Nutella pro resto da minha vida? Consigo, é só não ter Nutella em casa. E ao longo desse 1 ano e meio, teve Nutella em casa todos os dias, na minha cara. Todos os dias. E teve vezes que eu passei por ela. Falei ali que eu não sentia vontade de doce, que eu ignorava total, né? Ignorava mais ou menos, porque eu passava pela Nutella, olhava pra ela e às vezes batia de ombro, às vezes pensava, uma colherzinha, só uma colherzinha inofensiva, mas eu não comia. Daí eu falava, não vale a pena, capaz de me dar mais vontade de doce. E a Nutella, quando eu voltei a comer, ela me decepcionou. Foi que nem aquele sorvete Häagen-Dazs, sabe? Quando eu voltei a comer, quando experimentei de novo, eu falei, gente, era disso que eu gostava? A Nutella é a mesma coisa. Então, deixou de ser uma coisa que eu gosto muito, assim, agora não é uma coisa que eu gosto muito. Tá? Então, assim, comecei a voltar, tá? Comecei a voltar a comer esses carboidratos prestando muita atenção na minha fome, porque notei que quando eu comecei a comer essas frutas novamente, a minha fome foi tendo uma alteração, né, e tudo mais. E aos poucos eu estava comendo raízes e até fazendo as exceções à regra, gente. Eu passei 1 ano e meio praticamente à regra e aí consegui fazer com tranquilidade. Mas no início fazer com tranquilidade foi difícil, tá? Passei por momentos que deu vontade de descontrole, assim, quase que perdi controle. Teve dias que eu perdi o controle e perdi total. Teve. E aí eu fui fazendo os ajustes. Por quê? Porque eu não conseguia voltar ao hábito de comer comida tranqueira ou comer pão integral. Eu já sabia que aquilo lá não ia me fazer bem, entende? Então,
Eu vi que o que eu precisava melhorar era essa questão de controle e aos poucos fui melhorando. Por isso que eu falo pra vocês que é possível melhorar o controle. É só que a gente deve dar um passinho de cada vez. A parte principal é melhorar a qualidade da alimentação e cada um faz de uma maneira diferente, tá? Não é porque funcionou bem assim pra mim que vai funcionar bem assim pra todo mundo. Ou que esse é o único jeito de se fazer. Sempre tem um jeito e o jeito é você olhar pra si e mudar pra si. Eu fui mudando devagarzinho e isso me deu muita clareza do que me fazia bem e do que me fazia mal. Descobri que era o trigo, né, o glúten, que me causava enxaqueca e o leite que me deixava com a rinite alérgica atacada. Deixei de ter rinite, deixei de ter enxaqueca. Muito mais feliz e saudável.